O Casarão e a Velha da Sacola. Fiquei curiosa com esse título. Vamos lá. Oi, Ana, é a fulana de novo. Estou muito empolgada em lhe contar este relato. Já contei 2 que foram lidos por você e cada vez que sai algum relato meu eu mostro para todo mundo da casa, que ficam empolgadíssimos. Foi numa dessas que estava mostrando para o meu pai e ele curtiu muito e me autorizou a contar esse relato aqui, que eu acho muito bom. Eu acredito 100% na veracidade desse relato, porque apesar do meu pai ser um homem muito forte e nada o abala, cada vez que ele conta esse relato, seus pelinhos se arrepiam. E como ele é um Tony Ramos da vida, ele fica meio evidente quando ele está arrepiado. Para facilitar a leitura, eu vou relatar em primeira pessoa, tá? Os nomes eu vou trocar. Então, a partir de agora, quem conta o relato é o meu pai. Então, bora lá, o pai dela contando agora. Meu nome é... Os nomes já estão trocados, ela falou. Ok, meu nome é Antônio, tenho 49 anos. Na época do relato, eu tinha apenas 8 anos, quando fui morar com a minha tia. Eram tempos muito difíceis. Eles haviam invadido o casarão. Quando cheguei lá, já havia muitas pessoas morando naquela casa. Eram minhas primas, meus tios e mais uns conhecidos. Tinha um rapaz chamado Pedro, que era parente dessa conhecida e ficou parando por lá também. Ele já era um homem, tinha lá seus 30 anos. Tem um rabo aqui, tá, gente? A Marrizinha. Antes de tudo, preciso falar que a casa era muito grande. Era um verdadeiro casarão. Quando cheguei lá, já havia... Era um verdadeiro casarão. Quando o povo foi morar lá, já havia alguns móveis dos antigos moradores. Eu até hoje não faço ideia quem morou lá antes da gente. Só sei que algo de muito errado habitava aquelas terras. Epa. Minha tia tinha uma bebê de menos de 9 meses, que acabou falecendo após vomitar uma bola enorme de cabelos. Também teve o finado Pedro, que adoeceu na casa. Foi assim, havia vários quartos e certa noite apareceu por lá uma coruja. Ela pousava nas janelas dos quartos e ria muito como um ser humano, em todas as janelas. Foi quando ela pousou na janela do quarto do Pedro e começou a chorar. E ela chorava igualzinho uma criança. Após isso, o pobre homem começou a mancar de uma perna. Logo na manhã seguinte, após isso, o pobre homem começou a mancar de uma perna logo na manhã seguinte. E depois disso, ele só fez piorar. Até que faleceu por conta disso que deu nas suas pernas. Não, eu não tenho ideia de que tipo de doença ele teve, e nem os médicos sabiam. Mas o fato que me arrepio só de lembrar aconteceu antes disso, porque eu lembro que o finado Pedro estava presente. Foi assim, na casa não havia luz elétrica, muito menos água encanada, então tomávamos banho numa pinguela, que ficava na frente da casa. Era tipo um corredor de água com uma tábua por onde a gente passava por cima. Após a pinguela, havia um descampado muito grande, muitos metros de terra sem árvores em volta. Então, primeiro iam as mulheres se lavar e depois iam os homens. Estava eu, meu tio, o Pedro e o Carlos, marido dessa fulana que também morava lá. Foi quando olhamos para a banda da casa, para o lado da casa, e de lá dos fundos vinha saindo uma velhinha. Nós nos entreolhamos e algum deles perguntou: "Uai, de onde saiu essa velha?" Assombrados, a casa era no meio do nada. Para chegar até lá, ainda mais a pé, era muito longe de qualquer coisa. E ela era bem velhinha, meio corcunda, cabelinhos brancos, usava um gorro de lã na cabeça e carregava uma baita de uma sacola que parecia muito pesada.
Então aquela senhora começou a se aproximar de nós e quando chegou perto falou: alguém pode me ajudar a atravessar para o outro lado? Foi quando Carlos se prontificou e disse: claro, eu vou ajudar a senhora. Pegou a sacola e a senhora atravessou a pinguela. Alcançou a sacola para a senhora e se virou para voltar. Aí ele voltou, né? Deu a sacola para a senhora e se virou para voltar. Foram assim segundos que ele se virou e meu tio já o questionou: cadê a véia? Gente, a véia sumiu. Não poderia ter ido para outro lugar, pois, como eu falei, após a pinguela havia uma clareira, um descampado imenso, e foram segundos até ela sumir. Não preciso nem dizer que depois disso viramos em perna correndo. Todo mundo saiu correndo. Bom, Ana, aqui é a fulana de novo. Fico muito intrigada com esse relato do meu pai. Ele tem muitos outros, então qualquer hora eu peço para ele me contar e escrevo para vocês. Perdão pelos erros e se ficou muito grande, gostaria de saber a sua opinião e dos assombrados sobre o que acontecia naquela casa e naquela região. Por que a casa foi abandonada? Por que deixaram a casa e os móveis tudo para trás? Desde já, grata por ter contado. Um beijo para você, muito obrigada. Então, por que será que foi deixado tudo para trás? Porque coisas muito estranhas aconteciam lá, que não foi só essa senhora. Vai saber, né? O que aconteceu nesse terreno, nesse local. Só sabendo da história do lugar. E ainda mais não tinha nem vizinho por perto para alguém contar, falar, nesse lugar morou tal pessoa, né? Para dar uma pesquisada aí, o que teria ocorrido ali, mas... a criança de 9 meses... ela faleceu após vomitar uma bola enorme de cabelo? Gente, tem coisa aí, sei lá. E aí, bom, não sei. Mas parece que tem coisa nesse casarão abandonado aí, tem, né? Ou tinha, né? Não sei se ainda tá lá.